Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria. E hoje nós vamos falar sobre um tema que fizeram uma pergunta para nós, inclusive um amado irmão, Ramires Carvalho. E vamos falar justamente sobre o impacto da Revolução Francesa no rito moderno. Esse assunto é bom, hein, Léo? E galera, aí já vamos começar com os recadinhos. Pessoal, não esquece, chegou aqui, ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like legal, ativa o sininho. E é o seguinte, esse assunto é uma coisa muito importante para quem quer compreender a maçonaria. Então, se você tem um irmão na sua loja ou alguém que não é maçom, mas que não entende os motivos da maçonaria ser dessa forma, os graus e tal, a respeito dessa organização da maçonaria, manda para ele, compartilha nosso vídeo que eu tenho certeza que ele vai curtir, vai esclarecer bastante coisa, né, para ele. E então hoje, com o oferecimento da Focal e Hijack, a gente vai fazer essa explanação. O irmão Ramires, Léo, ele mandou o seguinte, na nossa caixinha lá de perguntas lá no Instagram, ele mandou isso aí, né? Poderiam comentar a respeito do impacto da Revolução Francesa no rito moderno. Então, o irmão propõe, né, um debate a respeito. O irmão Ramires é da loja... Fraternidade Acadêmica, Liberdade de Pensar. Isso, lá de Ribeirão Preto. E eles são do rito moderno. E o irmão Ramires é professor de história, então não é que ele está com uma dúvida, ele quer suscitar realmente uma discussão, né? E eu acho muito interessante e é uma coisa que influencia bastante na maçonaria hoje, na maçonaria brasileira, principalmente. Então, de antemão, a gente já vai falar que nós não somos historiadores, então se a gente errar alguma coisa, aí os irmãos nos perdoem, né? E também não praticante do rito moderno, né? Praticamos o rito adoniramita, mas é claro, com os estudos vamos falar o rito, lá no início, o rito moderno e o rito adoniramita são muito parecidos, né? Então, nós que estudamos o rito adoniramita, a gente acaba estudando o rito francês, né? A maçonaria francesa. Então, tem muito a ver. Essa diferenciação de ritos vai ser um pouco mais para frente. Então, o que a gente consegue encontrar lá ao estudar o rito adoniramita vai servir também, né, para o rito moderno. Bem, então, como a gente falou, nós não somos historiadores, então se a gente se enganar aí alguma data, algum nome, aí os irmãos nos perdoem, né? A gente sempre fala, Léo, que é muito importante para quem quer entender a maçonaria atual. Parece até um lugar comum, né? Falar a gente precisa conhecer o passado para entender o presente, mas é verdade. Porque existem reminiscências do que foi, da forma como a maçonaria foi montada lá no passado. E ela está até hoje, porque a maçonaria é uma mantenedora dessas tradições, né? Então é importante os irmãos entenderem qual era o contexto histórico da França. E aí nós estamos falando da maçonaria especulativa, né? Já especulativa. Né? Então é muito importante eles entenderem a relação entre as mudanças sociais e a formação da maçonaria, né? A gente não pode achar que vai entender a maçonaria se a gente não pesquisar o que vem antes, né? Então, eu costumo dizer, aliás, isso é uma máxima, que a maçonaria é filha do iluminismo. Eu também acredito que seja, e a gente vai ver hoje, né, a respeito. Só que a gente precisa entender qual era o período antes do iluminismo. Quando o iluminismo aparece, o que tinha antes, né? E a gente precisa... Então, a gente acaba tendo que estudar, entender um pouco da Renascença, que, na minha opinião, se o iluminismo é a mãe da maçonaria, a Renascença é o pai, porque começa ali na Renascença a divulgação da maçonaria operativa, né? Essa formatação. Bom, a gente também não quer dar aula de história, né? A gente nem tem essa competência, mas a gente precisa falar do contexto histórico da Revolução Francesa, explicar o que aconteceu, porque muita gente tem muitas dúvidas, né? Fala em Revolução Francesa, já pensa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, aí
começa assim, não sabe se liberdade, igualdade e fraternidade foi a maçonaria que inventou, Exatamente. foi a Revolução Francesa, É. foi o Iluminismo. Então a gente vai também explicar. Mas a gente precisa contextualizar a Revolução Francesa. E é isso que a gente vai fazer agora no início, fazendo paralelo com o que está acontecendo na maçonaria naquele período, e para a gente depois falar a respeito do impacto que vai causar no rito moderno, tá Legal. certo? Então, é o seguinte, como a gente falou, a Renascença, né? Então, a Renascença é um movimento de pensamento, né? Que vai, inclusive, marcar lá o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, novas formas de pensar surgindo em vários lugares e vão florescer formas da sociedade, né? Formas de regular a sociedade. Então, a Renascença influencia muito nas artes também, então na escrita, né? Então, ele vai dar todo esse embasamento, essa nova forma de pensar da Renascença, vai dar todo um embasamento para a criação da maçonaria. E por que acontece isso, né? Um dos fatores, vamos lá, mais uma vez. A Renascença não é só um movimento, não é um livro que escreveram, se chama Renascença e a gente segue isso aqui. Renascença são várias maneiras de pensar. Então, o que vai acontecer? Quando lá na Europa começam as grandes navegações, muita coisa chega na Europa vindo dessas terras novas, né? Vindo do Oriente, né? Principalmente. Então, porque o Oriente tem uma cultura já milenar, então chegam textos novos, novas formas de pensar que vêm e caem no colo dos europeus pensantes, né? E aí eles começam a modificar um pouco os pensamentos, já seguindo outra maneira de pensar. Então isso é uma das revoluções que acabou gerando a Renascença. Bem, então agora a Renascença vai até o início do Iluminismo, que é exatamente a virada do século. O século XVII acaba com a Renascença, e o século XVIII inicia, e aí os historiadores chamam de o século das luzes, que é o Iluminismo. O Iluminismo, mesma coisa, uma forma de pensar, e, de novo, não é um livro escrito que está sendo seguido. O Iluminismo são formas de pensar diferentes, são várias formas de pensar que mais para frente os historiadores vão chamar tudo isso de iluminismo. Ali a filosofia ali sobre diversos assuntos está sendo aguçada. Também. E o que acontece? Estão mudando um paradigma. Até aquele momento, a religião é muito forte. Isso, ela é absoluta na vida dos homens. É a relação do homem com Deus. E o que Deus espera, o que a gente tem que fazer para Deus, tudo mais ou menos é pautado nisso. Acontece que o iluminismo traz uma nova forma, que os estudiosos chamam de antropocentrismo. A ideia de que o homem, na verdade, é o centro. Não que tem que se esquecer do divino, nem nada disso, mas tem que cuidar do homem. Quais são os anseios do homem? Né? Então aí vem a racionalidade, vem a pesquisa científica, vem tudo com o iluminismo. Tá bem? Então, beleza. Então, o século das luzes é o início do iluminismo, é o século XVIII quando ele começa. Agora a gente vai falar como que a maçonaria está sendo gerada aí nesse caldeirão. Afinal, já tinha sido criada? Não tinha? Isso. Já tinha maçonaria operativa desde antes. E nesse finalzinho do século XVII, início do século XVIII, está prosperando a maçonaria especulativa. Eu nem vou falar o porquê que muda de uma para outra, porque é outro tema. Mas a maçonaria especulativa já está prosperando desde o final dos anos 1600, desde o final do século XVII. Começa o século XVIII, 1700, 1701, começa já com lojas maçônicas especulativas, várias delas nas Ilhas Britânicas, na Inglaterra, mas todas elas trabalhando independentemente. Elas são independentes, elas não obedecem umas às outras e nem a um poder que estiver acima. Então, nesse contexto,
surge a Grande Loja de Londres e Westminster, a primeira potência maçônica que existiu, que foi uma reunião de 4 lojas para formar uma grande loja, para ter uma reunião anual, para que eles pudessem como é que se diz, orientar e se regular, né? Para que todo mundo fizesse aí mais ou menos a mesma coisa, trabalhasse da mesma forma. Era para ter uma organização melhor sobre a maçonaria. Exatamente. E aí tinha uma ordem, na verdade, uma potência que foi criada. Exatamente. Que é mais conhecida para nós como a GLUI. Não, a GLUI é depois, a Grande Loja de Londres e Westminster. Perfeito. Que mais tarde a gente vai chamar essa grande loja de Loja dos Modernos, Grande Loja dos Modernos, né? Mas isso é só mais para frente. Então, estamos falando na década de 1720, iniciando 1717, que eles dizem que é o início, mas os historiadores agora acreditam que, na verdade, essa formação é de 1721. Então, é o século, a década de 1720, tá certo? Isso está surgindo lá na Inglaterra. E ela logo, na mesma década, 1720, ela começa a se espalhar e chega na França. E na França ela toma uma força, né? Ela toma força. A maçonaria assim, acha um ambiente muito bom, né? Lá na França. Só que tem uma diferença que a gente precisa falar. Lá em Londres, lá na Inglaterra, a religião é o protestantismo, tá certo? Existe o catolicismo lá. Lembrar que no século anterior eles passaram por uma revolução, mas existe o catolicismo, mas a religião do Estado é o protestantismo, a igreja anglicana, tá certo? Um ramo do protestantismo. Então, quando criam a Grande Loja de Londres e Westminster, nas constituições eles tentam apartar a religião, não a religiosidade, a religião da maçonaria. Então eles dizem que o que você precisa é acreditar na religião natural, que é a crença em Deus. O que ele quer dizer? Que não importa se você é protestante ou se você é católico ou de qualquer outra fé religiosa. Alguns historiadores, aliás, a maioria dos historiadores acredita hoje que essa Grande Loja de Londres ela foi criada a pedido, encomendada pela coroa. Porque a coroa inglesa estava sofrendo estava sendo acusada, por um lado, do catolicismo, porque não gostava do protestantismo, e até pelos protestantes também, porque dizia que eles não estavam seguindo direito o protestantismo. Ele era um centrão ali, a coroa. Não sabia se era cristão ou... E uma força desses que estavam interpelando o Estado era a maçonaria. Como eu disse, a maçonaria já existia, as lojas maçônicas. Então, o que os estudiosos dizem é que a coroa pediu para que aqueles homens daquelas lojas criassem uma grande loja e, de alguma forma, tentar manter os maçons um pouco contidos em relação às questões do Estado e tal. Ou seja, ele queria um apoio dos maçons, então eles criaram um grupo que coordenasse todos os maçons e mais ou menos fosse amiguinho da coroa. Mas é o que os historiadores hoje em dia falam. Mas tudo bem. Então ela tem a maçonaria já nasce aí com uma ideia de que não é necessário ter uma determinada religião, tá certo? Isso casa muito bem lá na Inglaterra e ela prospera. Chega na França e ela vai encontrar um país obrigatoriamente católico, que naquela época o homem é obrigado a ser católico. Então você vê que nesse início da maçonaria na França ela está escondida. Ela tem que se esconder, porque a igreja vai persegui-la, o Estado vai persegui-la. De qualquer forma, ela floresce. E agora a gente vai lembrar que, como a gente falou, o iluminismo está em voga. As novas ideias, o novo conceito de antropocentrismo, separação do Estado da igreja, todas essas ideias que o iluminismo começa a difundir. E um ponto de difusão dessas ideias eram lojas maçônicas. Então, estamos falando da França agora, tanto a igreja quanto o Estado vão persegui-la, porque eles não gostam dessa ideia. Tá certo? Tem uma ideia que afronta, na realidade, a ideia cristã ou não, vai ser boa, né? Sempre vai ser.
Ninguém vai gostar do que, né, Exatamente. de quem interpela o status quo. Ninguém vai gostar. Exatamente. Bem, então agora vamos falar do como está a sociedade da França, né, nessa época. Início do século XVIII, Luís XIV é o rei, um rei absolutista. Até tem uma frase que dizem que é dele, né, que ele diz o seguinte: o Estado sou eu. É. Né? Então ele era completamente absolutista. Mas a França é uma potência. É o país com a maior população, e é uma potência militar, uma potência econômica. Só que ela começa a entrar em declínio porque o gasto do Estado está muito alto. Não obstante, aliás, como se isso fosse pouca coisa, existe no início do século, ou melhor, na metade do século, uma guerra. E uma guerra que é o primeiro conflito mundial, né, que os historiadores entendem, o primeiro conflito mundial. São vários países lutando contra vários países. E a França está encabeçando um desses lados aí e entra numa guerra, chamam de a Guerra dos 7 Anos. Isso já está com Luís XV, filho do Luís XIV. Nessa Guerra dos 7 Anos, a França perde colônias. Além dela gastar muito dinheiro com a guerra, né, porque a guerra é cara, além dela gastar muito dinheiro com a guerra, ela perde colônias, ou seja, ela perde a arrecadação. E então o declínio econômico da França se acentua ainda mais, que já existia desde antes, mas ela se acentua ainda mais. E a França vai entrando num declínio econômico, tá certo? E várias coisas estão acontecendo. Agora vamos lá, um pouquinho da maçonaria nesse período, segunda metade do século XVIII. O Luís XV ainda é absolutista, mas acontece na Europa, por causa do iluminismo, das ideias do iluminismo, acontece um fenômeno que os historiadores hoje chamam de os déspotas esclarecidos. Eram déspotas, monarcas absolutistas, mas impregnados pela ideia do iluminismo. Então, eles estão um pouco mais abertos, né? Com uma vontade de conhecer ciência, desenvolver cientificamente, né? Eles já estavam questionando, né, esse absolutismo que até então tinha, né? Será que é isso mesmo? Será que... Eles não querem perder o Exato. absolutismo, né? Eles querem continuar senhores absolutos. Controle. Eles querem continuar o controle. Mas eles já têm uma ideia um pouco mais de liberdade para o pensamento, principalmente. E isso é uma coisa importante, porque vai dar uma folga para a maçonaria. E a maçonaria aí cresce ainda mais lá na França. E por que eu quis lembrar dessa ideia do déspota esclarecido? Porque vai influenciar muito na maçonaria brasileira, porque ela vai influenciar a maçonaria de Portugal. Nessa época, Portugal está sendo regido pelo Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal é um déspota esclarecido, né, considerado pelos historiadores um déspota esclarecido. Ele era um tirano. O Marquês de Pombal era um tirano, só que era um tirano com ideias iluministas. Então ele também para de perseguir a maçonaria. E ele dá uma afastada do Estado com a religião. A religião, a Igreja Católica, no caso, já não é mais tão poderosa e influente. Tem ainda poder e influência, mas não é tão poderosa e influente em Portugal, quando Portugal está nas mãos do Marquês de Pombal. Tá certo? E fora ele, na Europa toda tem outros déspotas esclarecidos, né? Na Prússia, na Áustria, na Rússia. Tem vários países aí com o que a gente chama de déspota esclarecido. Todos eles absolutistas. Ninguém quer perder o controle do Estado, mas já com ideias impregnadas pelo iluminismo. Então, voltando agora para a França. Perdão, um pouquinho antes. Eu estou falando por que eu falei de Portugal? Porque a maçonaria em Portugal ela começa a florescer bastante nesse período, porque ela para de ser perseguida. Então, assim como na França voltou a florescer, a crescer e tomar corpo, em Portugal também. E isso depois vai influenciar muito no Brasil. Aqui no Brasil. Exatamente. Tá?
Então, é por isso que eu quis fazer essa parte aí do déspota esclarecido. Bom, estamos na segunda metade do século XVIII, na França em declínio econômico, mas com um rei já com um pouquinho mais de... querendo dar um pouquinho mais de E liberdade. aí tá falando Luís XV ou Luís XVI? Esse é Luís XV ainda, tá certo? Perfeito. Aí chega Luís XVI e herda do pai dele uma França quebrada. Né? Herda Um problemaço. problema. Um problemaço. Herda uma França quebrada. E com graves problemas econômicos e tendo, né, anos antes perdido as colônias, muitas colônias, e perdeu uma guerra para a Inglaterra. Então eles estão mais uma vez inimigos da Inglaterra, tá certo? E a Inglaterra está crescendo, porque ela ficou com a maior parte das colônias que a França perde, fica com a Inglaterra, Canadá, por exemplo, Índia. Então fica com eles, né? Então a Inglaterra está crescendo. O reflexo do estado fraco do jeito que estava a França reflete, obviamente, na população, que era populoso e estava também... Exatamente. E está todo mundo descontente porque está passando fome. Pessoas passando fome, literalmente. Exatamente. Literalmente passando fome. Tá certo? Bom, então depois da Guerra dos 7 Anos, lá eles estão sem as colônias, não entra dinheiro e o gasto com o Estado continua muito alto. Porque a coroa supria a nobreza e o clero. O que está acontecendo aí? A sociedade francesa é dividida em 3 classes sociais. É aquela pirâmide, né? Isso. Fala aí. Tinha o teu primeiro estado. O primeiro estado, que era o clero. E no clero tem o alto clero e o baixo clero. Tá certo? Mas são considerados no primeiro estado. Só o clero, isso, é o primeiro estado. O segundo estado, que aí já são os nobres. São os nobres. E para ser nobre, tem que ser nobre de família. Exatamente. E dentro dos nobres tem podemos dizer, dois níveis de nobres. Tem o aristocrata. Quem é o aristocrata? São os nobres que comandavam o país. Eles são os políticos que comandam o país. Isso é a aristocracia aí. Até falo para quem estiver nos assistindo aí, procurar lá o significado de aristocrata, que aí vai entender por quê. Então são homens notáveis da nobreza que ajudam o rei a administrar o país. Esses são os aristocratas. Dentre eles tem ministros e tal, os políticos mesmo, e também tem os militares. Tem muitos nobres militares, então são os aristocratas militares. Então são generais, é quem comanda o exército. Tá e certo? por último vem o terceiro estado, que é justamente a linha dos trabalhadores e da burguesia. Exatamente, que é só 97% da população. 97% da população. A base da pirâmide, 97%. Tá no terceiro estado. Tá certo? E o terceiro estado, como você falou, tem a burguesia, e dentro da burguesia tem a alta burguesia e a baixa burguesia. Tem os trabalhadores urbanos, tem os camponeses. Né? Então, a alta burguesia são aqueles grandes comerciantes, né? Já, algumas indústrias, alguns industriais, né? Já tinham alguma coisa de indústria. Né? Lembra, a gente ainda existem resquícios do feudalismo ainda, né? Então, senhores feudal. Isso. E ainda tem, então, nobres, ainda tem burgueses, grandes donos de grande parte das terras ainda. Então essa é a alta burguesia. A baixa burguesia, que são os donos de pequenos negócios, o dono da padaria, o dono da sapataria e tal. Tem os trabalhadores urbanos, que são os funcionários. Se tem uma padaria, tem funcionário. Se tem uma sapataria, tem funcionário. Né? Tem funcionários públicos também. Né? Na burguesia também vão estar os filósofos, os médicos, né? Esses profissionais liberais, tá certo? E tem os camponeses, né? Que é a maior parte da população. Né? Então, toda essa galera, são 97% dos habitantes da França está no terceiro estado. E aí, Luís XVI, o que ele vai fazer? Então, que sobrou isso? O Luís XVI também é um esclarecido, né? E ele está vendo o país indo à bancarrota. Ainda tem mais um outro agravante. Ele faz o seguinte: a gente precisa de dinheiro, que chegue dinheiro para nós. Como que a gente vai fazer?
exportação. Qual que é o melhor produto que a França exporta? Que na época, o melhor que ele exportava, e era todo mundo, a Europa toda consumia, era o vinho. Então ele faz um acordo com a Inglaterra, eram inimigos, mas vira e mexe eles estão fazendo acordo, né? Igual hoje a gente vê aí, os Estados Unidos e China são inimigos, mas estão de vez em quando faz um acordo com a Rússia, né? Vai para o espaço junto e tal. Então sempre tem isso aí. Então, apesar deles inimigos ainda da Inglaterra, eles fazem alguns acordos comerciais. Eles fazem um acordo comercial com a Inglaterra. Ó, compra bastante vinho de mim. E aí a Inglaterra fala assim, eu compro se você abaixar os impostos dos meus produtos manufaturados. Aí o rei acha que é uma boa, fala, beleza, então vamos fazer isso. O que ele faz? Ele aumenta a arrecadação da importação. Só que o que ele faz? Ele derruba os preços dos produtos importados. E aí a produção nacional da França não consegue concorrer, porque eles têm que pagar os impostos que os ingleses não estão pagando. Então ele piora ainda mais lá no terceiro estado, porque os grandes comerciantes já não conseguem mais produtos por causa que não tem mais as colônias, perderam muitas colônias. A baixa burguesia, que são os donos de pequenos comércios, não conseguem vender porque tem um produto vindo da Inglaterra a preço muito baixo. Então não tem pão, né? Um exemplo, não tem pão, eles não fazem pão. Então começa todo mundo a passar fome e a fome se agrava. Como que está a maçonaria nesse momento? A maçonaria, eu costumo sempre falar que ela é um recorte da sociedade. Então, se a sociedade é um bolo de chocolate com morango, quando você fizer um corte, você vai ter um pedaço de bolo de chocolate com morango. Não vai ser um bolo de morango com chocolate. Tá certo? Então, é um recorte da sociedade. Como está a maçonaria nesse período? Nós estamos falando agora já da última parte do século XVIII. Ela está exatamente como é a sociedade. Ela tem o clero. O clero está na maçonaria. Então, a gente tem vários exemplos, né, de religiosos da Igreja Católica fazendo parte da maçonaria. Tem os nobres. Grande parte da maçonaria, uma boa parte da maçonaria é composta de nobres. E existem vários exemplos. Um deles é o Lafayette, que era um líder militar, general, não me lembro qual é o posto dele, mas era um nobre. Tem uma parte da burguesia, da alta burguesia, os grandes comerciantes. Tem uma parte da baixa burguesia, que são os pequenos comerciantes, donos de pequenos negócios. Também tem os profissionais liberais, também tem os médicos, também tem os filósofos. Tem muito filósofo na maçonaria, que é essa parte do terceiro estado, né? Tem os trabalhadores urbanos, tem bastante. A gente vê assim livros escritos na época de maçons, quando eles escrevem, eles são funcionários públicos, por exemplo. Então, você tem também essa parte. E aí se pergunta, e os camponeses também tinha? Vamos lá. Tem também, só que um número menor. Por quê? Porque é elitista. Vamos esclarecer isso. Acontece que a maçonaria é uma escola filosófica. Ela depende de que o homem tenha um certo grau de instrução. A maior parte dos camponeses era analfabeta. Portanto, não conseguiria fazer parte da maçonaria por causa disso. Aí fala, mas era elitista. Era, gente. Era. Nós estamos falando do século XVIII. Né? Então, era assim. E a maçonaria, é uma coisa interessante de falar, a maçonaria, quando ela se forma, essa formatação de venerável, de vigilantes, esse tipo de coisa, é a forma como a sociedade no século XVIII se organiza. Ele não ensina a sociedade a se organizar. Na verdade, a sociedade já se organizava dessa forma e a maçonaria se organiza assim porque é o jeito que eles conhecem de se organizar. Então, hoje em dia, quando o pessoal fala por que mantém esse jeito arcaico, né? A maçonaria, né, mantém essa coisa arcaica, na verdade, a maçonaria está mantendo uma tradição, uma coisa, até um patrimônio histórico de como era a sociedade naquela época.
Então, isso é muito importante. A maçonaria tem, eu acredito que a maçonaria tem sim que manter isso. Porque a sociedade foi moldada daquela forma, assim como a maçonaria foi moldada. Então, hoje em dia, só a maçonaria que mantém essa estrutura, que era a estrutura da sociedade. Tá certo? Naquela época. Bem, então, como eu falei, um recorte. Então, na maçonaria tem todos esses... tem todas as camadas sociais, né? Todos os 3 estados estão na maçonaria. Agora, será que na maçonaria existia também uma loja que tivesse os camponeses, os trabalhadores, os membros do terceiro estado com o segundo estado? Eu acho que sim. Não, sim, sem dúvida. Tinha todo, assim, não é que tinha uma loja que era só dos nobres, não. Estavam ali todos juntos, todos tratando-se como irmãos. Isso. E lembrando que nessa época já o Grande Oriente da França já tem bastante força, já está bem estruturado. Tá certo? Tanto está estruturado que chega em 1782, estamos falando de maçonaria agora, 1781, o Grande Oriente da França encomenda que alguns notáveis da maçonaria façam uma pesquisa porque eles queriam formalizar e que todo mundo fizesse igual a ritualística maçônica, porque estava muito difusa, cada loja fazendo de um jeito e eles acham que está meio bagunçado, está se perdendo. Vamos padronizar e pede um estudo. Esse estudo, em 1782, se não me engano, ele vai gerar uma coisa que chama o regulador do maçom. Isso é muito importante para a maçonaria de vertente francesa, tanto para os ritos escoceses antigo e aceito, a Dom Iramita, o rito moderno, o rito escocês retificado. Ele é muito importante esse momento, porque eles padronizam a maçonaria na França. É certo? Então, a partir dessa padronização, e outra, lá em 1782, o regulador maçom era feito à mão. Então ele demora para chegar nas lojas. Já existia a prensa nessa época, não? Existia, mas ainda eles não faziam por causa dos segredos. Né? Então eles faziam à mão, só quem tinha. Bem, esse é o regulador do maçom. A maçonaria francesa é o que vai gerar depois o que a gente hoje chama de rito moderno. Mas tudo é maçonaria francesa. Vai chamar moderno porque lá na Inglaterra, quando os antigos são a maioria, eles falam que esses caras fazem as coisas da forma moderna, que é da Grande Loja de Londres. Então, por isso que vai chamar rito moderno lá na frente. Mas, por enquanto, maçonaria francesa. A maçonaria francesa que está usando esse regulador do maçom. E para o nosso rito também é importante esse momento, porque o rito adoniramita é a maçonaria francesa. A diferenciação que está havendo aí nesse momento do rito adoniramita para o rito francês é o uso de Adoniram como o construtor do templo. Fora isso, os graus filosóficos. Né, os graus superiores, eles nem chamavam de filosóficos, os graus superiores que eles têm outra classificação. Mas beleza, o Grande Oriente da França então estabelece, esse aqui é o padrão, e os graus superiores vão ser tratados por um outro capítulo, eles fundam um capítulo lá para cuidar disso. Beleza. Voltando agora para o Estado. Declínio, fome e tal. A França, a bancarrota. Guerra, e tá tudo ruim pro Luís XVI. Tá tudo ruim. Para piorar, em 1788 tem o inverno mais rigoroso em 200 anos. E grande parte da produção agrícola é perdida. Então, aí, o cara que estava na cidade, que não tinha pão para comer, agora o camponês também não tem nem o trigo para fazer o próprio pão. Então, tá todo mundo passando fome mesmo. Fome mesmo. Tá certo? E começa a causar convulsão social. O Luís XVI fala, eu tenho que resolver, tenho que dar um jeito nisso. Ele teve uma ideia até, né? Ele tenta fazer primeiro a Assembleia dos Notáveis, né? Que ele chama o primeiro estado e o segundo estado para debater e não chega a lugar nenhum, porque qual é a ideia dele? Ele fala, olha, porque o primeiro estado e o segundo estado, eles... Alguns historiadores dizem que não pagam imposto, mas eles pagam alguma coisa de imposto. Só que quem paga o imposto mesmo é o terceiro estado. É justamente pela quantidade. E também, mesmo que o nobre trabalhe, ele não paga imposto. Então, quem está sendo apertado aí é o terceiro estado. E aí ele fala, a gente precisa cobrar imposto de todo mundo. E os nobres e o clero falam, não.
Espera um pouquinho, né? Não Cobra é assim. deles, nós não, né? Aumenta o imposto deles, mas não cobra da gente. E aí ele vê que não vai ter essa solução, ele não vai conseguir dessa forma. Aí ele tem uma grande ideia. Aí ele conclama a Assembleia Geral. Dos Estados Gerais, A essa, né? Assembleia dos Estados Gerais. O que é a Assembleia dos Estados Gerais? Ele vai ver que lá 150 anos atrás, a Constituição, tinha uma Constituição, né? Já fez isso. Chamou todo o povo para debater. Aí ele, vou aqui. Por quê? Porque eu trago o terceiro estado pressiona o primeiro e o segundo estado, e aí eu consigo cobrar o imposto do primeiro e segundo estado. E aí vai entrar o dinheiro, tá certo? E aí ele convoca essa Assembleia dos Estados Gerais. Então, quem é essa Assembleia? Essa Assembleia são deputados, são caras escolhidos pelo povo. Vamos falar do terceiro estado lá. O povo escolhe, elege alguns deputados, e esses deputados vêm representar aquela população na Assembleia. O clero faz a mesma coisa, elege alguns estados e manda, e a nobreza, mesma coisa, elege alguns deputados e manda. Essa é a Assembleia. A Assembleia dos Estados Gerais. Deu certo, né? Acontece que era assim. Apesar de tudo isso, cada estado tem um voto. Então, o clero, não importa quantos deputados tiver, ele tem um voto. A nobreza, não importa quantos deputados tiver, tem um voto. E o terceiro estado, não importa quantos tiverem, que tinha mais de 500, só tem um voto. E aí o que vai acontecer? A gente vai aumentar a cobrança, vai cobrar imposto do primeiro e do segundo estado. Vai ser 2 votos não, sim, perdeu do mesmo jeito. Terminou um 2-1 ali bonito. Não vai adiantar. Só que acontece que quando começa a Assembleia, a galera do terceiro estado se levanta e diz o seguinte, a gente não concorda com esse negócio de um voto para cada um, a voto tem que ser por cabeça. A gente representa uma grande parte da população, nós temos que ter mais representatividade. E aí começa esse debate, que sim. E começa aí, fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por hoje, amanhã vocês voltam. Beleza. Encerrou, foi todo mundo para casa. No outro dia, quando eles chegam lá, o rei teve uma ideia. Falaram com o rei. Na verdade, o rei cantaram a bola pro rei. Falaram assim, fecha esse negócio de Assembleia, que isso não vai dar certo, vai dar problema. Aí o rei, beleza, então fecha. Aí no dia seguinte chegaram os deputados lá do terceiro estado para a Assembleia e não tem ninguém, cadê a galera? E não sei o que e tal, mandaram fechar e não vai ter. Aí eles falaram, não vai ter? Vai ter. Eles foram para um outro lugar, eles quebraram um pouquinho lá o lugar, mas foram para um outro lugar, uma quadra, e se reuniram lá. E falaram, nós vamos continuar a Assembleia aqui. E essa é a chamada Assembleia Constituinte. Eles vão. Primeiro eles têm que decidir se eles estão mandando alguma coisa ou não. Eles dizem que é o seguinte: não, é nós que vamos mandar no país. A gente que vai mandar no país. Só que o rei não tá nem aí, né, para eles. Eles estão lá numa quadra lá. Acontece que, tanto na nobreza quanto no clero, tinha gente que queria participar dessa Assembleia. Porque eles sabiam que o país não ia para frente se não tivesse essas reformas. Então eles falaram, o rei, eu sei que você mandou fechar, mandou para lá, mas a gente quer participar também. E o rei deixa, tá bom, vai lá, vai, vocês que sabem. E vão. Bom, o que acontece nessa Assembleia é uma coisa interessante para a história, porque é o seguinte, nessa Assembleia, vamos lá, vamos imaginar uma quadra, né? Eles falam que era uma quadra, não sei exatamente, mas é uma quadra. A maior parte dos deputados, ou melhor, uma grande força dos deputados eram os deputados que foram eleitos pela alta nobreza. Esses eram chamados de gerundinos. Uma parte menor, eu falei nobreza não, do clero? Da burguesia, perdão. Então lá, uma parte poderosa dos deputados foi eleito pela alta burguesia, tá certo? Então, eles tinham mais deputados, a alta burguesia. A baixa burguesia tinha menos deputados. A alta burguesia chamada de gerondinos e a baixa burguesia chamada de jacobinos. Não é jacobita, que é uma coisa importante que aconteceu lá atrás. Para a maçonaria é importante, mas nós não vamos falar sobre isso. É jacobinos. E uma outra parte que não seguia as orientações nem dos gerondinos nem dos jacobinos.
Os gerondinos, eles eram a favor da monarquia, mas eles queriam o monarca como um poder moderador. Eles não queriam a extinção da monarquia. Já os jacobinos, eles eram muito mais radicais, eles queriam que acabasse com a monarquia. Não pode existir monarquia. Os gerondinos, eles se reuniam do lado direito da Assembleia. E os jacobinos no lado esquerdo da Assembleia. O que era do lado esquerdo? Os jacobinos. Jacobinos do lado esquerdo. E os gerondinos no lado direito. E no meio ficavam aqueles que não... que eles chamavam de planície, que é o centro, aquele que não está nem para a direita, nem para a esquerda. Um adendo. Nós não estamos falando aqui de socialismo, capitalismo, nada disso, que nem ideia de comunismo não existe, é nada disso. Mas é disso, daí que vem os termos direita, esquerda e centro que a gente usa hoje na política, que a gente fala hoje. É exatamente nesse momento que surge, tá certo? Então tem lá os gerondinos à direita, os jacobinos à esquerda. Os gerondinos querendo a manutenção da monarquia, mas o monarca como um poder moderador, e os jacobinos querendo a extinção da monarquia e mudanças radicais. Então, tem esses dois. Então, dizem, os gerondinos, a alta burguesia, querendo, lógico, defender o seu status e mantendo o rei como um poder moderador. Já os jacobinos radicais, querendo mudanças radicais. E no centro, aqueles que não estão nem de um lado do outro, mas eles se movem de acordo com quem está usando o argumento. Quem tem o argumento melhor, esses que são da planície, né, que é o centro, vai mais para a direita, mais para a esquerda. É assim que eles estão lá. Acontece... Eu fiz esse parênteses só para que é uma coisa interessante para você ver como isso foi importante para a nossa sociedade, né? Para a sociedade que vivemos até hoje. Bem, acontece que eles estão lá decidindo e tal, e eles criam a Declaração de Direitos do Homem. Na Declaração de Direitos do Homem, eles dizem... aí, nesse momento, eles pegam emprestado a ideia do iluminismo de liberdade, igualdade e fraternidade. Então já é uma observação. Na verdade, a ideia do liberdade, igualdade e fraternidade já vem do iluminismo. Isso. E o iluminismo ele está impregnado em todas as camadas sociais. Então a maçonaria também está utilizando esse dístico. Porém, a maçonaria não inventou ele. E também não tem um livro como eu falei, né? Não tem um livro do iluminismo que cunhou esse. Isso era usado por todos. Mas a primeira vez que se escreve isso é na Constituição. Mas não é assim, liberdade, igualdade e fraternidade. Ele fala, defendemos a liberdade, todo homem nasce livre e tal, todo tem direito, né? Igualdade para viver em sociedade. É mais ou menos isso. Então é daí que vem liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a liberdade, a igualdade também não é tão igual. Porque, por exemplo, quando eles falam a Declaração dos Direitos do Homem, eles não estão dizendo da humanidade, eles estão dizendo do homem. Porque a mulher não é amparada por esses direitos. Tá certo? Mas tudo bem. Eles fizeram essa Declaração de Direitos do Homem. Muito influenciado pela revolução que tem lá na América, quando a América se torna independente. Que, inclusive, a França ajuda a América a se tornar independente. Não porque o monarca o Luís XVI, ele achava bom a independência. É porque os Estados Unidos se tornando independente da Inglaterra, enfraquece a Inglaterra, que é inimigo da França. Por isso que eles ajudam. E pior ainda mais, na verdade, para a França, porque eles gastam dinheiro com uma guerra que não é deles. Mas eles gastam mais uma fortuna. Que foi quebrando. Isso vai quebrando. Isso é na década de 1770, né? Mas chegamos lá, 1789, tá um burburinho lá, tem a Assembleia, direita, esquerda, gerondinos, jacobinos e tal. E o rei fora, e alguém fala assim, mano, o rei não vai ficar quieto, gente. Tem alguma coisa acontecendo. E começa a haver uma movimentação do exército. Os militares começam a se movimentar. E aí falam, chega lá na Assembleia, fala, já vou te avisar. O rei vai mandar o exército aqui e vai matar todo mundo. Aí, o que acontece? E o exército aí, ele seria no Jacobinos ou no Gerondinos? Não, nesse momento ele tá o exército está obedecendo ao rei, tá certo? Ele está obedecendo ao rei.
Aí o que acontece? O exército vai vir atacar e aí a Assembleia pede ajuda ao povo. Povo, estão vindo atacar a gente, vamos nos defender, vamos defender, peguem as armas e tal. Que arma que eles têm? Eles têm enxada, enxada, é isso que eles têm. Deles. E o exército tem armas. O que eles fazem então? E isso é um momento muito importante. Eles precisam de armas, arma e pólvora, né? Para atirar. Onde que eles encontram? Onde tem isso? Tem um lugar em Paris que é um grande quartel-general, uma base militar, que é a Bastilha. A Bastilha também entra na história, a gente conhece, porque era um símbolo de opressão, porque era uma prisão. Porém, ela era uma grande fortaleza militar. Então lá tinha arma e tinha pólvora. O povo, então, vai invadir a Bastilha. E aí tem uma guerra, né? Tem um conflito ali, atiram no povo, mas o povo consegue entrar, mata todos os guardas, aí corta a cabeça, bota em lança, é aquela furdunça. Aí nós estamos falando do 14 de julho de 1789. Isso. A queda da Bastilha. Esse momento é a queda da Bastilha, que entra para a história e é considerado, né, pela história, o momento do início da Revolução Francesa. É a queda da Bastilha. E é também o que transforma a era moderna para a era contemporânea. Perfeito. Nesse momento que a Bastilha cai, muda a era moderna para a era contemporânea, que é o que a gente vive hoje. Para você ver como é importante esse evento. E a queda da Bastilha entra para o ideário das pessoas de que o povo atacou porque a Bastilha era o símbolo da repressão. Na verdade, era um símbolo da repressão por causa da cadeia, mas não foi por causa disso. Eles não foram lá para libertar quem estava preso. Nesse momento tinha 7 presos só lá. Eles não vão lá libertar os presos. O que eles querem é as armas. As armas e a pólvora. Agora Luís XVI nessa hora deve estar onde, hein? Então, aí ele fala, ixi, agora o povo está armado. E dá um problema. Acontece, aí... Então, ou seja, agora tem um equilíbrio de forças. Rei, se você mandar matar a gente vai matar você também. Então, tem um equilíbrio de forças. Nesse momento, então, apesar de ainda ter o monarca, o país está na mão da Assembleia. A Assembleia que está comandando o país, tá certo? E agora com apoio popular. Só que os levantes populares continuam, porque não está resolvendo o problema da fome. O cara que estava com fome, ele continua com fome, gente. Não está, né, não tá resolvendo isso. Aliás, tem um período que chamam de o medo. O grande medo, porque não é o terror. Terror a gente vai falar depois. O grande medo, porque as pessoas ficavam com medo porque se você tivesse pão em casa e alguém soubesse que você tinha comida, invadiam a sua casa. Matavam você, matava o padeiro porque estava escondendo pão, porque ele precisava do pão para ele. Matava o camponês que estava guardando trigo, porque ele precisava do trigo para a subsistência da família. E matavam ele. Nessa época também é onde vai acabar com os últimos resquícios do feudalismo. Os nobres e os burgueses donos de terra vão fugir porque os camponeses invadem a casa para roubar e tal, porque o povo está com fome. Então continua com fome. Teve a queda da Bastilha, o rei não está mandando em nada, mas a fome não para. Nesse momento, os gerondinos estão tomando conta. Eles que estão gerindo, por isso ainda existe o rei, porque eles são monarquistas. Só que num desses levantes, o povo vai lá em Versalhes, que era onde o rei morava, invade lá e fala, rei, mata todo mundo, mata os criados, mata os guardas. É meio barato, meio doido. E prende o rei e a rainha. Na verdade, quando eles prendem um cara, chega e fala, não, vamos levar eles lá para a Assembleia. E aí levam o rei, a rainha e o filho lá para a Assembleia. Chega lá e fala, tá aqui a Assembleia. Fala para a Assembleia, tá aqui o rei. Vamos fazer o seguinte, o rei continua vivo, não é para matar, não é para destituir o rei, mas ele vai viver em Paris, porque assim, quando a gente quiser reclamar alguma coisa, a gente não precisa ir lá em Versalhes para reclamar, tá pertinho. E beleza, o rei vai morar em Paris, num castelo lá. Só que, na verdade, o rei tá meio que preso, né? Pensa bem, ele tá preso, ele não tá...
Ele disse, se eu botar o pé para fora, os caras me matam. Então, a rainha, a Maria Antonieta, ela era austríaca. Nesse momento, a Áustria e a Prússia declaram guerra para a França. Porque falou, o que vocês estão fazendo aí? Não vai obedecer o rei? E eles são absolutistas também, tanto a Áustria quanto a Prússia. Não, nós vamos entrar em guerra. E aí eles entram em guerra. Eles vão invadir a França para restabelecer a ordem e tal. E aí agora, aquela milícia que foi criada para defender a Assembleia vai ter que lutar com o exército, tá certo? E uma parte do exército francês também entra se engaja nessa milícia, tá? Aí vai começar a aparecer nomes importantes dos militares. Um deles, que vai aparecer um pouquinho depois, vai ser o Napoleão Bonaparte. Mas é por causa disso, né, dessas milícias. Bom, o que acontece? O rei tá lá e o rei... a Maria Antonieta é austríaca, aí a coroa da Áustria manda uma carta para eles falando, foge daí que vocês vão morrer. Dá uma sugestão, uma dica, né? Mas vou dar uma dica. Uma dicasinha. Sai daí, vem para cá que a gente te recebe, e aí a gente entra em guerra e tenta tomar de volta a coroa e tal. Beleza. O rei e a rainha fogem do palácio lá em Paris, escondido, fingindo que era uma baronesa ajuda eles, né? Eles fingem que são servos da baronesa e tal. Lá longe, um soldado descobre eles. Oh, peraí, te conheço. Não é o rei? Você é o rei. E prendem ele. Na verdade, lá em Paris está em pânico. Todo mundo, o rei fugiu, cadê? Pega. Convulsão social novamente. O bicho pegando e não sei o que e tal. E é um traidor, o rei não sei o quê. Bom, prendem o rei e traz de volta. Aí traz de volta. Só que nessa convulsão social agora, por causa dessa força que os jacobinos conseguiram do povo, eles agora que estão comandando. Os jacobinos estão comandando. Já avançou um pouquinho, já está 1793. Isso. Radicais agora, né? Os radicais estão no comando, tá certo? Ok. Eles trazem o rei e prendem o rei. Eles prendem o rei. Agora sim o rei fica preso mesmo, não está no palácio, lá no quartinho, ele está preso agora. E desses gerundinos surge uma forma de governo, que é um governo entre três homens governam, né, principais. Lógico, tem toda a assembleia e tal. Mas nesse momento os gerundinos dizem o seguinte, acabou a monarquia, acabou, não vai ter mais monarquia. E aí eles escrevem a primeira Constituição, né, a primeira Constituição da França, da República. Porque o rei não manda mais nada. Que aí, na verdade, já vira uma república jacobina. Nessa época. Exatamente. Eles que estão comandando. E nesse contexto surge um cara que é o líder, que chama Robespierre. O Maximilien Robespierre. Esse cara é um líder dos gerundinos e ele é o líder do governo. É ele que está tomando conta agora. E ele cria um tribunal. Por quê? Vamos lá, mais uma vez. O povo não para de se rebelar, porque o povo ainda está com fome. Quem não tem as mesmas ideias, os gerundinos, por exemplo, são contra as ideias dos jacobinos, e também eles estão insuflando a população nos levantes e tal. Então, o que eles fazem? Eles criam um tribunal para julgar aqueles que eles chamam de contra-revolução. Ou seja, qualquer um que não se equalizar com as ideias deles é um contra-revolucionário. E então, aí o que ia acontecer com esse contra-revolucionário? É a guilhotina. Não tem conversa. Esse tribunal começa a julgar um monte de gente. E eles julgam, esse tribunal que julga o rei Luís XVI e que corta a cabeça do Luís XVI e depois da Maria Antonieta depois. Não é junto, né? E esse é o período do terror. Começa um período que chamam de período do terror. Certo? E agora eles perseguem todo mundo. Perseguem todo mundo. Os historiadores contam 14 mil pessoas julgadas e condenadas à morte por esse tribunal. E fora isso, contam mais de 40 mil pessoas mortas nos combates, nos levantes que eles mandavam, porque agora eles têm o exército agora está sob responsabilidade deles. Eles mandam o exército massacrar, inclusive as populações.
a população que está se rebelando, ela está tendo ajuda, em um lugar determinado lá no sul, está tendo ajuda dos ingleses. E está tendo um levante lá apoiado pelos ingleses, pela marinha inglesa. E aí mandam um exército para resolver o problema lá, e o exército francês, pelos girondinos, né? Tá num número menor e tal, mas tem um cara lá que é um crânio estrategista, ele dá um jeito e vence a batalha. Quem é esse cara? É o Napoleão Bonaparte, Capitão Napoleão Bonaparte. E por causa disso ele fica muito famoso, por causa dessa vitória militar ele fica muito famoso e começa a crescer no exército, tá certo? Beleza. O terror vai, como eu disse, vai perseguir todo mundo. Agora vamos um pouquinho lá na maçonaria. O que está acontecendo na maçonaria nesse período? A maçonaria está parada. Primeiro porque nem tem condição de fazer uma reunião, porque o povo está em convulsão, né? Tá rebelião em todo lugar, está perigoso de andar. Muitos nobres que eram maçons tiveram que fugir, né? Os aristocratas não estão podendo participar, o clero não está podendo participar. Então as lojas estão paradas. Não que ela tivesse totalmente apática, não que estivesse totalmente parada. A gente tem relatos, né, de lojas maçônicas funcionando nesse período, algumas resoluções, livros sendo escritos. Mas ela não está, como se diz... Ela não está com força, não está com força nesse momento, tá certo? Então, essa é a situação da maçonaria. Ela está parada. E agora, com esse tribunal, né, perseguindo todo mundo, eles têm medo, inclusive, de que de se reunir e acharem que eles são contrários aos revolucionários, né? Bem, então esse período do terror faz a maçonaria parar também. Acontece que o Robespierre, em determinado momento, ele persegue tanta gente, que ele persegue os próprios jacobinos, e ele vai prender... Lembra que eu falei que são 3 líderes, né? O Robespierre é um deles e é o maior líder. Mas tem outros 2 governando o país. O Robespierre vai prender um desses aqui e vai matar, vai decapitar. Mas o que esse aqui consegue um apoio político, porque está todo mundo morrendo de medo do Robespierre. Ele consegue um apoio político, junta todo mundo e prende o Robespierre. Inclusive com militares. E isso, todo mundo. Prende o Robespierre e acusa o Robespierre de ser um homem contra a revolução. E aí ele é julgado pelo próprio tribunal que ele criou. E acontece o que com ele? Morte na selva. Decapitam ele lá na guilhotina também. A cabeça. Isso. Nesse momento, os girondinos voltam ao poder. É a reação girondina. Só que o que acontece? Eles dizem o seguinte, olha, gente, isso já desde antes, os girondinos estão tentando negociar com os jacobinos. Eles dizem o seguinte, gente, ó, o rei já está morto. Não tem mais monarquia. Não tem mais por que essa perseguição. Agora vocês estão perseguindo a quem ajudou. Não tem mais a monarquia. Vocês queriam o fim da monarquia, já conseguiram. E é nesse momento que tem o diretório. Um pouquinho depois. Aí, o que acontece? Os girondinos voltam ao poder, mais uma vez, e aí criam uma nova Constituição. Eles desfazem a Constituição que os jacobinos fizeram, fazem uma nova Constituição. E aí eles criam o diretório, vai ser comandado por 5 pessoas, tá certo? Acontece que essa Constituição também não agrada o povo. E resolveu o problema da fome? Não. Até agora o povo está com fome. Então continuam as rebeliões. Continuam. E tinha um cara que foi preso quando os jacobinos... Quando cai o poder dos jacobinos, os girondinos voltam ao poder, os girondinos também prendem um monte de jacobinos que estavam junto com o Robespierre perseguindo, né? Eles prendem um monte. E tem um cara que é preso e está preso nesse momento, chama Napoleão Bonaparte. Ele está preso, porque ele ajudava os jacobinos. Aí falaram, cara, revolta popular só tem um cara, e fora as ameaças de invasão de outros países, só tem um cara que pode resolver isso aí, é o Napoleão Bonaparte. Os girondinos vão lá, tiram o Napoleão Bonaparte da cadeia, falam, a gente te perdoa, mas ajuda a gente. Só tem uma missão agora. Resolve esses problemas aí. Então ele fica muito mais importante. Ele já era um homem importante com os jacobinos, fica também importante agora com os girondinos, tá certo? Mas a convulsão social continua. E aí vai acontecer um lance lá,
um dos governantes do país é o Napoleão, e depois ele dá um jeito, ele dá um golpe de Estado e toma o poder, certo? Nesse momento, 1801, é o fim da Revolução Francesa. É o momento em que tem um golpe e Napoleão vira o líder governante da França. É nesse momento que a gente pode falar que acabou o absolutismo. Acabou, mas vai começar outro, né? Porque ele vai ser proclamado imperador. Quer dizer, tudo isso para tirar o rei e depois botar o imperador. Mas não é que botaram. Na verdade, ele toma o poder e depois, politicamente, ele vai fazer o que ele quiser. Mas só para entender que aí, nesse momento, acaba a Revolução Francesa. Então ela começa em 1789, com a queda da Bastilha, e acaba em 1801, com a tomada do poder por um golpe pelo Napoleão, tá? O Napoleão Bonaparte agora é o líder e ele consegue, porque aí ele entra em guerra, impede a Inglaterra, assim, não é que ele impede a Inglaterra, mas ele começa a dominar alguns territórios que era da Inglaterra e tal, tem a campanha, né, do Egito e tal. Ele enfraquece a Inglaterra, a França fica mais poderosa, ele consegue a estabilidade econômica da França. E agora a França está estável. Volta ao normal, apesar de estar na mão de um ditador, porque ele é um ditador. Apesar de estar na mão de um ditador, ela está estável. As convulsões sociais param, tá certo? Ele resolve o problema econômico. Isso é 1801. Então, tudo isso que a gente falou agora, até peço desculpa de ter estendido tanto, é para a gente explicar qual é o que está acontecendo na França para entender o porquê que a maçonaria, se a maçonaria está ou não agindo, né? Uhum. Beleza. 1801 é um ano importante para a maçonaria, porque agora ela volta a funcionar, volta a trabalhar. E em 1801 aparece o regulador do maçom, que a gente falou lá que foi escrito em 1782, ela aparece agora impresso. E aí o regulador do maçom é difundido entre todas as lojas voltam a trabalhar muito bem, tá certo? O que acontece em 1801 também? Chega na França, voltando para a França, porque começa lá, o rito escocês antigo e aceito. Lá na França, na década anterior, o rito escocês antigo e aceito, ele está lá com outro nome, o rito de Heredon, o rito de perfeição, trabalhando nos graus filosóficos, tá certo? Quando o Grande Oriente da França diz, nós criamos um capítulo para cuidar dos filosóficos e quem trabalha nos graus superiores tem que obedecer esse, quem trabalhava no sistema do rito escocês antigo e aceito, que eles chamavam de rito de Heredon, quem trabalhava nesse sistema não aceitou. E alguns desses maçons, eles mudam para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles formam o Conselho de Charleston e tal, aumentam o número de graus, porque eram 25 lá na França, no rito de Heredon, passam a chamar rito escocês antigo e aceito, aumentam o número de graus para 33 e se estabelecem. Em 1801, eles voltam para a França, agora com o nome de rito escocês antigo e aceito, com 33 graus, trabalhando nos graus superiores, tá certo? E a maçonaria da França, do Grande Oriente da França, trabalhando nos graus simbólicos e nos graus superiores com o capítulo que ela cria lá, não lembro de se chama capítulo, trabalhando lá. Então agora tem essas duas. Acontece que o rito escocês antigo e aceito, como ele não tem os graus simbólicos, eles criam ali os graus simbólicos do rito escocês antigo e aceito. E outra, a maçonaria agora não está sendo perseguida, está podendo trabalhar numa boa, tá certo? O país está estável. E aí eles criam também um conselho do rito escocês antigo e aceito lá, eles criam uma potência do rito escocês antigo e aceito. Então agora, 1804, né, o ano, em 1804 tem duas maçonarias lá na França. Uma que é do rito escocês antigo e aceito e outro que é a linha francesa, que vai se chamar o rito moderno depois, tá certo? Acontece que o Napoleão Bonaparte, que não era maçom, mas o irmão dele era maçom, inclusive foi grão-mestre. O Napoleão Bonaparte, como um poder totalitário que se mete em tudo, ele mandou as duas maçonarias se juntar, falou, vocês estão... não quero saber de separação, junta.
Tá bagunçado. Tá bagunçado, ele manda juntar. Ele nem era maçom, mas ele manda juntar. E tem que obedecer. As maçonarias têm que obedecer. Eles obedecem e juntam, tá certo? Então, agora aqui eu vou fazer um parênteses. O irmão lá, o Ramírez, quando propõe esse debate, eu acredito que seja isso, ele propõe que a gente debata se o rito moderno que conhecemos hoje, que é laico, tá certo? Que não se refere a nada de religiosidade nem de religião, aqui no Brasil, né? Assim, se ele tomou esse formato por causa da Revolução Francesa. E muita gente é levada a crer que sim, é um rito da França. A França teve a Revolução Francesa alimentada pelo Iluminismo. O Iluminismo pregava a separação do Estado e da Igreja. Então é por isso que o rito moderno é assim. Mas não é verdade. Quando a gente vai estudar, a gente vê que não. A maçonaria pós-Revolução Francesa, ela continua religiosa. Ela continua com as ideias religiosas. Tá certo? E isso não muda. Bom, mas a maçonaria agora, o rito escocês antigo e aceito e o rito, a maçonaria francesa estão juntos, misturados e começam a seguir. Quando chega na década de 1740, existe uma reforma nos rituais, nos reguladores. E essa reforma vai trazer para o rito francês uma influência muito grande do rito escocês antigo e aceito. Então, eles misturam o rito francês com o rito escocês antigo e aceito. E isso é 1840, tá certo? Eles chamam de reforma de Murat, se não me engano, tá? Os irmãos do rito moderno aí, me desculpem se eu errar o nome aí, mas eu acho que é isso. Reforma de Murat. 1840, tá certo? E aí ele inclui nos rituais coisas que são do rito escocês antigo e aceito. E a maçonaria, a partir daí, na França, começa a seguir esses rituais. Vamos lembrar que estamos lá, lembra que eu falei? Campanha do Egito, a França está indo lá no Oriente e está trazendo do Oriente, principalmente com os militares, está trazendo muitos livros do Oriente. E, mais uma vez, impregna a Europa com ideias orientais, tá certo? Nesse momento, existe a França está borbulhando com um negócio novo que eles estão chamando de ocultismo. Está borbulhando. Misticismo, ocultismo, esoterismo, esse tipo de coisa. Magia, hermetismo, alquimia, está borbulhando na Europa. E a França está absorvendo isso tudo, tá degustando isso. E isso começa a aparecer nos rituais, certo? Então, além dos rituais já estarem modificados, porque tem coisas extra maçonaria francesa, coisas que foram incluídas por causa do rito escocês antigo e aceito, ainda está sendo impregnado com esse ocultismo e misticismo exacerbado que a Europa está experimentando e está adorando. Então, estão começando a colocar nos rituais esse tipo de coisa, tá certo? Pois bem, chega lá na frente, na década de 1880, o Amiable, que é o grão-mestre, ele faz uma nova reforma. Ele faz uma reforma para tirar tudo que é misticismo, esoterismo e ocultismo e também retirar as coisas que foram impregnadas do rito escocês antigo e aceito. Ele vai dar... A ideia dele é purificar o rito moderno. Só que o que ele faz, ele dá um passo a mais. Ele tira tudo o que seja religioso, tudo o que se remeta à transcendência. Então, por quê? E isso é uma coisa importante de explicar. A Europa está passando por um processo de industrialização, a ciência está florescendo, né? Então o que acontece? Estão com uma mania de pegar qualquer coisa que falam e tentar passar pelo crivo científico. E a ciência tem um método científico para você comprovar se a água é líquida. Você vai fazer um método científico. E aí eles estão com essa mania de colocar tudo no método científico. Quando pega uma coisa que ensina filosofia moral, a transcendência, espiritualidade, ele não passa no crivo da ciência. Ele não vai conseguir preencher os requisitos da ciência.
Então, eles começam, apesar de um monte de gente estar seguindo um lado ocultista, tem um monte de gente querendo seguir um lado racional. E aí eles tiram dos rituais tudo o que não passar pelo crivo da ciência, com a ideia de a religião é uma coisa de foro íntimo, cada um tem o seu, a maçonaria não tem que se meter nisso. Embora não fosse também uma afirmação de ateísmo, né? É bom deixar claro também. Não, é exatamente a liberdade. Pense como você quiser, tá certo? Essa ideia, o que vai acontecer? Eles param de exigir a crença em Deus para ser admitido na maçonaria. E isso causa o rompimento da maçonaria francesa com a maçonaria da Inglaterra. Então a Grande Loja, agora já chama Grande Loja Unida da Inglaterra, ela rompe relações com a maçonaria do Grande Oriente da França. Justamente que a base do Grande Oriente da Inglaterra era justamente a crença em Deus e essa necessidade, independente da religião. Exatamente. O que acontece é que a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela criou o que a gente chama hoje de 8 pontos de regularidade. Para a maçonaria ser regular, ser entendida pela Grande Loja Unida da Inglaterra, chamar de regular, precisa seguir 8 pontos. Um deles é a crença em Deus. Como a maçonaria da França deixa de seguir esse preceito, então fala, não, então você não está seguindo, não está dentro dos 8 pontos de regularidade, eu não reconheço mais. Existe um rompimento com o Grande Oriente da França. E aí, posteriormente, vem lá, como eu falei, a reforma de Amiable e muda os rituais e tira tudo o que eles não acharem que seja científico. Tá certo? Perfeito. Então, esse aqui é o rito moderno que a gente vai conhecer. Já vamos falar do Brasil, né? Mas esse é o rito que a gente vai chamar de rito moderno, tá certo? Esse ritual sem nada que não tiver passado pelo rito da ciência. Pelo crivo da ciência. Nesse momento até o ritual retirou também o grande arquiteto do universo? Tira todas as referências ao grande arquiteto do universo, tá? Beleza. Então, voltando à pergunta lá do irmão Ramírez, a Revolução Francesa, ela impactou no rito moderno? Veja, nós estamos falando de 100 anos de diferença. A Revolução é 1789 e a Reforma é 1880. 1880 é alguma coisa. Então, nós estamos falando de 100 anos. É lógico que impactou, a maçonaria toda foi impactada. Por quê? Porque aquele evento muda o mundo. Transforma, tira a gente da era moderna para a era contemporânea. Acaba com não acaba com o absolutismo no mundo, né? Mas acaba com o absolutismo ali na França. A ideia de monarquia, de não monarquia, começa a se espalhar, porque a revolução lá nos Estados Unidos, ela também tem suas consequências, mas na Europa quase não se fala da revolução da independência, da república, né, que é criada lá nos Estados Unidos. Eles estão, né, fechadinhos lá no quintal dele. A Revolução Francesa, sim, é que faz uma grande mudança na Europa. Então, ela vai ter impacto em toda a maçonaria. Lá na Inglaterra também, na maçonaria da Alemanha também, na maçonaria das Américas também. Mas ela não é responsável. Vamos lá, de novo. A Revolução Francesa não é responsável pela transformação do rito moderno em um rito laico. Perfeito. Quem faz essa laicidade, como fala isso? Quem transforma em um rito laico, na verdade, é uma reforma de um grão-mestre chamado Amiable, que retira do ritual qualquer referência ao grande arquiteto do universo. O Grande Oriente da França já tinha retirado a obrigação de acreditar num ente supremo. Então, essa é a diferença. Não é por causa da Revolução. A Revolução começa, a maçonaria está de um jeito. A Revolução acaba, a maçonaria está do mesmo jeito. Lá na França, a maçonaria, assim, não é que está do mesmo jeito, tem algumas mudanças. Mas a ideia de filosofia moral baseada em religiosidade, espiritualidade, continua. E continua por mais, como a gente falou, acabou em 1801, a Revolução Francesa, por mais 80 anos continua assim. Então eu acho, né, essa é a conclusão, que o impacto maior, para o maior causa
da transformação do rito moderno para se transformar em um rito laico é, na verdade, a introdução de elementos externos da maçonaria. Elementos do ocultismo, esoterismo e elementos trazidos para a maçonaria francesa do rito escocês antigo e aceito. Isso é o que causa a transformação do rito em um rito laico. Não é a Revolução Francesa. Tá certo? Agora, eu falei que eu ia falar do Brasil. O que acontece? No Brasil, o Brasil era o Grande Oriente do Brasil, já era independente. Ele não deve nada para o Grande Oriente da França. O Grande Oriente do Brasil, que trabalhava também no rito moderno, eles adotam as alterações das mudanças que o Amiable faz. Ele adota aqui, mas não precisava, porque é independente. O Brasil não precisava ter seguido essa reforma, mas seguiu. E também depois fez outras reformas aí, só no âmbito do Grande Oriente do Brasil, também alteram os rituais e tal. Mas então o rito moderno que a gente conhece no Brasil hoje, ele é trazido lá do rito moderno lá da França, depois dessa reforma de Amiable, mas sem necessidade, essa é a verdade. Não precisava ter mudado porque era independente. Porém, eu acho que por tradição, como é a maçonaria, o rito moderno era um rito iniciado na França e tal, eu acho que eles quiseram seguir a mesma transformação que lá o original do rito estava mudando. Então eles também transformaram. Eu não sei como não teve também uma certa pressão por parte das grandes lojas da Inglaterra quando se adicionou o rito moderno aqui no Brasil. Que ele já começa lá no início, mas vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Aqui no Brasil, 1822, quando cria o Grande Oriente do Brasil, que vai trabalhar no rito moderno, o rito moderno não é laico. Em 1822. Ele não é laico. Ele só vai ser laico em 1880. Mas, de qualquer forma, a partir de 1822, a maçonaria brasileira é independente. Né? Apesar de seguir os 8 pontos de reconhecimento da Loja Unida da Inglaterra, que até hoje segue, porque se deixar a Grande Loja Unida também deixa de reconhecer o Grande Oriente do Brasil. Mas é o Grande Oriente do Brasil, aqui no âmbito do Grande Oriente do Brasil, os praticantes do rito moderno acabam assumindo essas alterações que foram feitas pela reforma de Amiable e implementam essas alterações aqui também. E aí dão essa característica de rito laico aqui no Brasil. E aí alguns chamam de rito científico. E é bom a gente explicar por que chama de rito científico. Por causa daquilo lá que eu falei, né? O que não passar no crivo da ciência não entra na maçonaria. Esse tipo de coisa. Essa é a reforma. Mas na atualidade, o rito moderno, no próprio ritual, ainda há menção ao grande arquiteto do universo, não? Então, no simbólico, nos graus simbólicos do Grande Oriente do Brasil, não tem. Existe uma discussão, porque tem o livro da lei, só que o livro da lei que eles utilizam é a Constituição, não é a Bíblia, né? Mas isso também não fere em nada a legislação. Tá? Mas não tem referências ao grande arquiteto do universo. Inclusive, não há referência ao grande arquiteto do universo em nenhuma prancha, para a gente explicar melhor. Se você vai fazer... Essa é uma norma de determinados ritos. Se vai fazer um trabalho escrito, o trabalho começa com a referência ao grande arquiteto. É a glória do grande arquiteto do universo. Tudo que a gente... Inclusive, tem ritos que determinam que qualquer documento que seja expedido inicia assim, a glória do grande arquiteto do universo. E o rito moderno, o ritual, inclusive, proíbe essa referência. Não pode fazer isso. Mas também eles admitem a existência de um criador. Sim, admite a existência do criador. Aí a questão não é do rito, vamos lá. Aí pensa, então hoje para o homem que ele for ateu, ele pode entrar no rito moderno? Ele não entra no rito moderno, ele entra no Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil determina que tem que acreditar no ente supremo. Exatamente. Então ele não pode nem ser iniciado, não importa qual o rito, apesar do rito moderno não fazer nenhuma referência ao grande arquiteto do universo. Nenhuma referência. Não é o rito moderno que determina se o cara tem que crer ou não. Na verdade, o que rege isso, a entrada do maçom na maçonaria é
a potência. No caso aqui, a gente está falando do Grande Oriente do Brasil. E assim como as grandes lojas, né, os orientes independentes também têm essa legislação para poder ter o reconhecimento entre si, né? Então, toda a maçonaria regular é regular porque segue os 8 pontos de regularidade da Grande Loja Unida da Inglaterra, o homem, para ser iniciado, precisa crer num ente supremo, tá certo? O rito moderno não pede para ninguém ser ateu, ele só não faz nenhuma referência a nada que for religioso, tá certo? É isso. Bom, demoramos aqui bastante, eu espero que tenha tido... né? Não só, mas principalmente ao irmão Ramires Carvalho, que fez aí a pergunta, acho que ficou bem explicado e convincente. Irmão, na verdade, eu sei que o irmão é um historiador e é do rito moderno, ele é um profissional historiador e é do rito moderno, então eu tenho certeza que o irmão não estava procurando a explicação, o irmão já tem. Eu espero que eu tenha encontrado a mesma que o irmão. E se não encontramos, meu irmão, manda outra mensagem, faz aí seus comentários para a gente debater mais a respeito disso. Mas eu me demorei bastante explicando a Revolução Francesa para dar o contexto histórico, porque muitos maçons e também não maçons que estão nos acompanhando não sabem direito o que aconteceu na Revolução Francesa. Todo mundo conhece, né, a ideia da Revolução Francesa, mas muita gente ainda se confunde. Eu vejo muitos maçons que confundem maçonaria, Revolução Francesa e iluminismo. Eles acham que a maçonaria criou o iluminismo e também fez a Revolução Francesa. E não é isso, irmão. Não é isso. É todo um contexto social em que a maçonaria está inserida. Porque a grande força que a maçonaria tem nas sociedades, isso é a conclusão dos historiadores não maçons também, é a sociabilidade. O ambiente social da loja promove a troca de ideias e a difusão de ideias. Por isso, a maçonaria foi tão perigosa para os absolutistas, foi tão perigosa para o status quo de algumas religiões, de algumas igrejas. Por isso, porque a sociabilidade promovida pela maçonaria permitia a difusão de novas ideias. E é isso que a gente tem que manter, inclusive, com vivo. certeza. Né? Essa sociabilidade para discutir ideias. Aí, fazendo um outro parênteses, outro dia chegou uma pergunta para nós também, o que a maçonaria está fazendo politicamente para o Brasil e tal. Na verdade, irmão, a gente tem que pensar que a maçonaria não tem que agir politicamente no próprio ente. E no ente político, você está entendendo? O que acontece é que nós temos uma força de sociabilização. Então, lá na sua loja, você... não pode discutir política dentro da loja. Não é isso. Não estou pedindo para fazer isso. Mas lá na sua loja, irmão, com os irmãos da sua loja, quando você conversar, proponha o debate. Explica a sua ideia, porque a sua ideia pode acrescentar a do outro irmão, a do irmão pode acrescentar a sua. Exato. Você entendeu? E tratar de política pode sim, falou que é proibido, mas na realidade não. Aquela política partidária sim, exatamente, que não pode se manifestar em nome da maçonaria, mas interno, com certeza tem que ser aberto ao debate. Exatamente. E a sociabilidade é que vai causar isso. Então a maçonaria mantém duas coisas muito importantes: o poder da sociabilização e da difusão de ideias. E a manutenção de um formato que quem olha de longe, entende que é arcaico, mas que é o formato, né, da maçonaria. Mas, na verdade, a gente está mantendo viva um patrimônio da humanidade. Parece meio piegas isso, mas está mantendo vivo uma forma de como a sociedade se organizava naquele momento do século das luzes, tão importante porque a gente vive hoje. Então a gente mantém vivo isso, essa forma de organização social. E eu acho que a gente tem que manter sim. Com certeza. Meus irmãos, eu não sei vocês, tá? Mas eu aqui tive o privilégio de estar pessoalmente, fiz mais anotações do que um diário. Mas é isso, eu acho que vocês que estão nos acompanhando, é bom sim ler, reler, enfim,
Sem dúvida, assistir. Não, sem dúvida, ó, nós não somos donos da verdade, a gente nem tenta alcançar a verdade aqui, a gente, né, busca a verdade, mas nem sempre a gente alcança. Peço desculpa mais uma vez aos irmãos historiadores se a gente errou alguma data e tal, a gente só quis fazer uma explicação né, daquele momento histórico para relacionar com a maçonaria, tá certo? E só já estão pedindo aí um próximo programa para falar sobre Hipólito José da Costa. Vamos falar, isso é importante isso também. Também vai ter horas e horas de debate. Beleza, meus irmãos? Então, ó, vamos lá. Chegou até aqui de novo, aquele lá, o pacote youtubístico. Chegou até aqui, vai curtir, se inscrever e ativar o sininho, certo? Isso aí aí embaixo, olha aí embaixo tem o sininho, clica no sininho, é simples, é fácil. É isso aí. Então, essa é uma coisa. Outra coisa, você tenho certeza que lá na sua loja, o irmão, quem está nos assistindo é maçom, na sua loja já rolou esse debate em algum momento. Então, lembra daqueles irmãos com quem você conversou sobre isso? Compartilha nosso vídeo com esses irmãos, fala, olha lá o que eles falaram, se tá certo, se não tá certo, se concorda, se não concorda, mas cria esse debate, mas compartilha lá com os irmãos, para os irmãos também ouvirem o que a gente está falando. E lembrem-se, não sigam só um autor, procurem outras pessoas que falam sobre isso. E eu já vou dando dica de quem vocês procurarem. Boa. Homens sérios que fazem programas sérios a respeito de maçonaria também aqui no YouTube. Um deles, que é o craque do rito moderno, tá certo? É o irmão André Muniz, do canal Transcendência. Fica um abraço pro irmão. Ele que, inclusive, tem uma explicação muito pormenorizada dessa transformação que a maçonaria francesa passou. Ele, inclusive, ele traz isso nos rituais do Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno. Ele também explica isso. É uma coisa muito interessante. Tem textos a respeito disso. Então, o irmão André Muniz, canal Transcendência. Outro irmão que é historiador, que vai poder ajudar explicar principalmente a maçonaria em Portugal, os déspotas esclarecidos, é o irmão Clóvis Gregório, do canal Tupiniquim. Maçonaria Tupiniquim. O professor, historiador Clóvis Gregório, um grande irmão. Outro irmão que vai falar muito sobre maçonaria francesa, entendimento a respeito de graus filosóficos e tudo, é o irmão Luiz Miller, do canal... Maçonizando. Não. O Maçonizando é outro irmão, eu vou falar dele. O Luiz Miller é do canal Fatos Maçônicos. Desculpa, irmão Luiz. Luiz Miller do canal Fatos Maçônicos, e o canal Maçonizando é no irmão Diego Frazen, que ele fala muito a respeito de esoterismo, muito a respeito desse lance da transcendência, muita explicação histórica de por que isso consta nos nossos rituais. Então, e dentre outros, sabe, dos irmãos aí, desculpem, tem mais um que é um canal novo, chama The Two Crafts, esqueci agora, The Two Crafts. O irmão é um gênio também, né, historiador maçônico, professor lá na Inglaterra. Vocês precisam conhecer esse pessoal. Então procurem, vai lá procurar nos vídeos deles que vocês vão ver. E o Café Maçonaria, continua e o Café Maçonaria, que além de você ter conhecimento, ainda se diverte. É isso aí. Né? Tá certo? Então, galera, não se esqueçam e obrigado pela paciência. Até a próxima. Viva, viva, viva.